Eles ficaram com os milhões. Eu fiquei com um envelope. Meus dois irmãos, Amanda e Ricardo, pegaram as propriedades, as ações, as contas bancárias, tudo que meu pai construiu em 40 anos de trabalho. E eu recebi um envelope amarelado com meu nome escrito à mão. Os advogados leram o testamento em silêncio enquanto meus irmãos trocavam sorrisos. Amanda já estava calculando quanto valiam os apartamentos em Moema. Ricardo mexia no celular, procurando o valor das ações da construtora. Quando o advogado me entregou o envelope, Amanda nem disfarçou a risada. Ricardo disse que pelo menos eu tinha uma lembrança sentimental. O envelope pesava quase nada. Parecia uma piada de mau gosto. Meu pai sempre foi meticuloso, estratégico, nunca fez nada sem propósito. Mas naquele momento, segurando aquele papel fino, me senti como o filho esquecido. O que eles não sabiam é que meu pai nunca esquecia nada. E aquele envelope guardava algo que faria o império deles desmoronar em questão de semanas. Meu nome é Felipe. Tenho 32 anos e sempre fui o filho diferente. Enquanto Amanda se formou em administração e Ricardo fez MBA em Nova York, eu escolhi a arquitetura. Não pela grana, mas porque gostava de criar coisas. Meus irmãos viam isso como fraqueza, sentimentalismo bobo. No mundo deles, tudo se media em reais e centavos. Amanda casou com um empresário e vivia postando fotos de viagens na Europa. Ricardo tinha 2 carros importados e uma cobertura em Pinheiros. Eu morava num apartamento alugado de 2 quartos e dirigia um carro com 10 anos de uso. Para eles, eu era o irmão fracassado, o que desperdiçou as oportunidades, o que não soube aproveitar os contatos do pai. Na semana do velório, mal falaram comigo. Amanda estava ocupada ligando para corretores. Ricardo negociava com possíveis compradores das ações. Eu fiquei cuidando dos detalhes do enterro, das flores, das coroas, das mensagens de condolências. Ninguém agradeceu. Na divisão dos bens, o advogado principal, Dr. Moreira, um homem de 60 anos que conhecia meu pai há décadas, leu o testamento com voz neutra. Amanda ficaria com 3 apartamentos e metade das ações. Ricardo com os outros 2 imóveis e a outra metade das ações. Total estimado, 28 milhões de reais. Quando chegou a minha parte, Dr. Wes Moreira fez uma pausa. Ajustou os óculos e disse apenas: "Para Felipe, este envelope a ser aberto somente por ele, em privado, conforme instruções expressas." Amanda revirou os olhos. Ricardo soltou um suspiro de impaciência. Peguei o envelope sem dizer nada. Pesei ele na mão. Leve demais para ser algo importante. Dr. Moreira me olhou de um jeito estranho, como se soubesse de algo que eu não sabia, mas não disse nada. A reunião terminou em 15 minutos. Meus irmãos já estavam discutindo estratégias de venda no corredor. Eu saí pela porta dos fundos, envelope no bolso interno do paletó. Cheguei em casa e coloquei o envelope na mesa da cozinha. Fiquei olhando para ele por quase meia hora. Parecia tão insignificante. Pensei em todas as vezes que meu pai me chamou de sonhador. Todas as discussões sobre eu não ter entrado nos negócios da família. Todas as comparações com meus irmãos bem-sucedidos. E agora isso. Um envelope. Uma lembrancinha. Uma migalha. Abri uma cerveja, bebi metade. Finalmente rasguei a borda do envelope com cuidado. Dentro tinha 3 folhas dobradas. Papel timbrado do escritório do meu pai. Reconheci a letra dele imediatamente. Comecei a ler. Na primeira página, instruções. Na segunda, uma lista de números. Na terceira, coordenadas. Não entendi nada de imediato. Reli de novo. E então caiu a ficha. Meu pai não tinha me dado um envelope vazio. Ele tinha me dado o mapa de onde estava o verdadeiro tesouro. E não eram os 28 milhões que meus irmãos estavam comemorando. Se você já foi subestimado pela sua própria família,
Se já te trataram como se você não valesse nada, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que descobriram que o jogo tem regras que ninguém ensina. E que às vezes, quem parece ter perdido tudo é quem realmente ganhou. As instruções eram claras. Meu pai escreveu que aquilo que meus irmãos receberam era apenas a parte visível do patrimônio. O suficiente para mantê-los ocupados, distraídos, felizes com suas vitórias aparentes. Mas o núcleo real, o coração do império que ele construiu, estava em outro lugar. E só eu saberia onde. A segunda folha tinha uma sequência de números que reconheci como códigos de contas bancárias. Não eram bancos brasileiros. Eram instituições em Luxemburgo, Suíça, Ilhas Cayman, contas que não apareciam em nenhum inventário. Contas que meus irmãos nem sabiam que existiam. A terceira folha tinha coordenadas geográficas e uma data. Um encontro marcado, um lugar específico e um nome. Wilhelm Krauss. Passei a noite pesquisando. Wilhelm Krauss era um advogado especializado em gestão de patrimônio internacional. Suíço, baseado em Genebra, discreto como um fantasma. Seu site era minimalista. Uma página só. Sem fotos, sem equipe, apenas um formulário de contato para clientes previamente referenciados. Meu pai tinha feito tudo às escuras, planejado cada passo, construído uma estrutura paralela que ninguém da família conhecia, nem minha mãe, que havia falecido 5 anos antes. Só ele. E agora só eu. Na manhã seguinte, Amanda me ligou. Queria saber se eu precisava de ajuda para limpar a casa do pai. Disse que já tinha uma imobiliária interessada. Podia valer uns 3 milhões. Ela estava disposta a me dar 200 mil pela minha parte de móveis e objetos pessoais. Uma generosidade, segundo ela. Eu agradeci. Disse que não precisava do dinheiro. Ela riu. Disse que eu sempre fui orgulhoso demais para o meu próprio bem. Que 200 mil não era nada para quem tinha milhões, mas para mim deveria ser uma fortuna. Desliguei o telefone com a mandíbula travada. Ricardo apareceu no meu apartamento 2 dias depois, sem avisar. Tocou a campainha às 8 da manhã de um sábado. Abri a porta de moletom e camiseta velha. Ele estava de camisa social e relógio, que custava mais que meu carro. Entrou sem pedir licença. Olhou ao redor com aquela expressão de pena mal disfarçada. Disse que tinha uma proposta. Ele e Amanda estavam vendendo tudo. Queriam liquidez imediata. Tinham compradores para os apartamentos e para as ações. O problema é que o inventário estava travado por algumas assinaturas que faltavam, burocracias. Ele queria que eu assinasse uns documentos para acelerar o processo. Em troca, me dariam 300 mil, dinheiro vivo, em uma semana. Disse que era uma oportunidade para eu começar minha vida de verdade. Comprar um apartamento próprio, trocar de carro, talvez abrir meu próprio escritório de arquitetura. Peguei os documentos, li com calma. Eram procurações amplas. Autorizações para venda de bens, transferências de direitos. Se eu assinasse aquilo, estaria abrindo mão de qualquer questionamento futuro sobre a herança. Estaria concordando que os 28 milhões eram tudo, e que minha parte justa eram 300 mil reais, menos de 2% do total. Olhei para Ricardo. Ele estava confiante. Achava que eu ia assinar. Afinal, 300 mil era mais do que eu tinha na conta. Mais do que eu ganhava em 3 anos de trabalho. Para ele, era óbvio que eu aceitaria. Devolvi os papéis. Disse que precisava pensar. Ricardo franziu a testa. Disse que a oferta tinha prazo. 1 semana. Depois disso, eles iriam em frente de qualquer jeito e eu ficaria sem nada. Abri a porta. Ele saiu balançando a cabeça. Antes de entrar no elevador, virou e disse: "Você sempre foi burro, Felipe. Papai tentou te ensinar como o mundo funciona, mas você nunca quis aprender. Agora vai aprender do jeito difícil." As portas do elevador fecharam. Voltei para dentro do apartamento. Peguei o envelope de novo. Reli as instruções do meu pai. E pela primeira vez entendi. Ele não tinha me deixado de fora. Ele tinha me escolhido.
porque eu era o único que não mediria tudo em dinheiro. O único que talvez entendesse o que ele realmente queria proteger. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria assinado os papéis e ficado com os 300 mil? Me diz nos comentários. Até onde vai a ganância da sua família? Marquei o voo para Genebra 3 dias depois. Usei o cartão de crédito que mal tinha limite. 15 mil reais que eu não tinha. Mas as instruções do meu pai eram claras. A reunião com Wilhelm Krauss seria no dia 23 de setembro, às 14 horas, em um endereço específico no centro financeiro da cidade. Se eu não aparecesse, tudo seria dissolvido. As contas seriam fechadas. O dinheiro seria doado para instituições de caridade. Meu pai tinha programado um prazo, um teste. Ou eu tinha coragem de seguir as instruções dele, ou provava que meus irmãos estavam certos sobre mim. Não contei para ninguém que estava viajando. Amanda ligou no dia que eu estava no aeroporto. Queria saber se eu tinha pensado na proposta do Ricardo. Eu disse que ainda estava considerando. Ela suspirou. Disse que eu estava sendo infantil. Que 300 mil era mais do que eu merecia. Que eu nunca tinha contribuído para os negócios da família, nunca tinha se interessado pelo que papai construiu. Eu só tinha aceitado a grana quando precisava, mas nunca tinha dado nada em troca. Desliguei no meio da frase dela. Entrei no avião com um envelope na mochila e uma sensação de que minha vida inteira estava prestes a mudar. Genebra estava fria. Setembro lá é outono avançado. Vento cortante, céu cinza, pessoas de sobretudo andando rápido pelas ruas. Peguei um táxi do aeroporto direto para o endereço. Um prédio discreto de 6 andares, fachada de pedra clara, placas douradas pequenas ao lado da porta, nomes de escritórios de advocacia, gestoras de investimento, consultorias financeiras, nenhuma ostentação, tudo projetado para ser invisível. Toquei o interfone, uma voz feminina atendeu em inglês. Eu disse meu nome. A porta destravou imediatamente. O escritório de Wilhelm Krauss ficava no 5º andar, sem recepcionista, sem sala de espera. Apenas uma porta de madeira escura com uma placa. WK Consultoria Patrimonial. Bati. Uma voz grave disse entre... Abri a porta. Wilhelm estava atrás de uma mesa antiga, cercado de estantes de livros jurídicos. Cabelos brancos, óculos de armação fina, terno cinza impecável. Ele se levantou e estendeu a mão. Falou em português. Sotaque carregado, mas fluente. Disse que tinha estudado no Brasil nos anos 80, que conhecia meu pai desde aquela época, que esperava por mim. Sentei na cadeira de couro na frente da mesa dele. Wilhelm pegou uma pasta grossa. Abriu com cuidado. Dentro, dezenas de documentos, contratos, extratos, certificados. Ele começou a explicar. Meu pai tinha passado os últimos 20 anos transferindo ativos para estruturas offshore. Não para esconder dinheiro de impostos. Tudo tinha sido declarado, auditado, legal. Mas ele tinha criado camadas de proteção, fundações, trusts, holdings. Tudo pensado para que, se algo acontecesse com ele, o patrimônio real não ficasse exposto a disputas, a credores, a pessoas que ele não confiava. E ele não confiava nos meus irmãos. Wilhelm virou um documento na minha direção, um extrato bancário. A primeira linha mostrava um saldo, 83 milhões de francos suíços. Converti mentalmente, mais de 500 milhões de reais. Senti o ar faltar. Wilhelm virou outra página, outra conta. 62 milhões de euros, mais de 350 milhões de reais. Ele continuou virando páginas, conta após conta. Ações de empresas que eu nunca tinha ouvido falar. Participações em fundos de investimento internacionais. Propriedades em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos. Tudo registrado em nome de estruturas que tinham uma coisa em comum. Eu era o único beneficiário. Wilhelm fechou a pasta. Olhou para mim por cima dos óculos.
Disse que o patrimônio total sob gestão ultrapassava 1,2 bilhão, que meu pai tinha construído aquilo em silêncio, que ele tinha deixado os 28 milhões para Amanda e Ricardo como um teste, para ver o que fariam, como agiriam, e tinha deixado o resto para mim porque acreditava que eu era o único que entenderia o verdadeiro valor das coisas, que não mediria tudo em dinheiro, que usaria aquele patrimônio com responsabilidade. Saí do escritório 2 horas depois. Caminhei pelas ruas de Genebra sem destino. Meus irmãos estavam comemorando 28 milhões, brigando por apartamentos, negociando ações, achando que tinham vencido, e eu tinha acabado de descobrir que estava sentado em cima de 1,2 bilhão. Meu pai não tinha me esquecido. Ele tinha me testado, e eu tinha passado, porque não tinha assinado os papéis, porque não tinha aceitado as migalhas, porque tinha tido coragem de abrir o envelope e seguir as instruções. Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça no que está por vir, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas. Voltei para o Brasil no dia seguinte. Wilhelm tinha me dado instruções precisas. Não revelar nada ainda. Deixar meus irmãos seguirem com os planos deles. Observar. Aprender. Meu pai tinha deixado uma carta adicional que Wilhelm me entregou no final da reunião. Eu li no avião, a 10.000 metros de altura, enquanto todo mundo dormia ao meu redor. A letra trêmula das últimas semanas de vida dele. As palavras escolhidas com cuidado. Felipe, se você está lendo isto, significa que teve coragem de confiar em mim. Seus irmãos sempre mediram o mundo em números. Em quanto vale, quanto custa, quanto rende. Eu tentei ensinar que há coisas mais importantes, mas eles nunca quiseram aprender. Você foi diferente. Escolheu um caminho que não dava dinheiro imediato. Arquitetura. Criar coisas bonitas. Eu fingi desaprovar, mas sempre soube que você era o único que entendia. O dinheiro que deixei para Amanda e Ricardo é teste final. Vou observar do outro lado o que fazem com ele. Como tratam um ao outro. Como tratam você. E você vai observar também. Depois decidirá o que fazer com o resto. Com o verdadeiro patrimônio. Não tenha pressa. Aprenda primeiro. O poder real não está em ter dinheiro. Está em saber quando e como usá-lo. Dobrei a carta e guardei no bolso. Meu pai tinha planejado tudo. Cada detalhe. Ele tinha criado uma situação onde meus irmãos mostrariam quem realmente eram. E eu teria que decidir o que fazer com essa informação. Quando cheguei em São Paulo, tinha 7 mensagens de Amanda. Todas urgentes. Liguei de volta. Ela atendeu no primeiro toque. Disse que precisavam fechar a venda dos apartamentos. Os compradores estavam impacientes, mas o inventário estava travado porque eu não tinha assinado as procurações. Ricardo estava furioso. Eles tinham contas a pagar. Compromissos assumidos. Eu estava atrapalhando tudo. Perguntei que compromissos. Ela hesitou. Depois disse que tinha comprado uma cobertura em Perdizes. Contrato já assinado. Entrada paga com dinheiro emprestado. Contava com a venda dos apartamentos da herança para quitar. Ricardo tinha feito o mesmo. Investiu em um negócio. Pizzaria gourmet. 3 unidades. Precisava de capital de giro urgente. Eles tinham gastado dinheiro que ainda não tinham. Apostado que a herança seria líquida e rápida. E agora estavam presos. Disse para Amanda que estava pensando. Que eram decisões importantes. Que precisava de mais tempo. Ela gritou pelo telefone. Disse que eu sempre fui assim, egoísta, pensando só em mim, que ela e Ricardo estavam construindo algo, multiplicando o patrimônio. E eu estava ali parado, bloqueando tudo por birra infantil. Desliguei. Nos dias seguintes, comecei a observar. Fui à casa do meu pai. Amanda tinha contratado uma empresa para esvaziar tudo. Móveis antigos sendo jogados em caçambas. Livros da biblioteca dele empilhados para doação. Quadros sendo embalados para venda. Ela estava no meio da sala, coordenando tudo pelo celular.
Nem me viu entrar. Quando notou minha presença, apenas acenou. Voltou a falar ao telefone sobre valores, prazos, transferências. A casa onde crescemos estava sendo desmontada como se fosse um depósito qualquer. Fui visitar Ricardo no escritório novo dele. Sala comercial em Moema. Moderno, minimalista, cheio de plantas. Ele estava reunido com sócios das pizzarias. Discutiam expansão agressiva. Queriam abrir 10 unidades no primeiro ano. Ricardo falava em milhões como se fossem centavos. Investimento aqui, retorno ali, margem acolá. Quando me viu, interrompeu a reunião. Me levou para uma sala privada. Fechou a porta. Perguntou se eu tinha pensado. Eu disse que sim. Ele sorriu. Disse que sabia que eu ia entender, que família era o mais importante, que precisávamos nos unir. Perguntei quanto ele precisava exatamente. Ele disse que se eu assinasse as procurações hoje, em uma semana eles teriam liquidez e meus 300 mil estariam na conta. Eu só precisava confiar. Confiar. A mesma palavra que meu pai tinha usado na carta, mas com um significado completamente diferente. Ricardo queria que eu confiasse nele para me dar migalhas. Meu pai tinha confiado em mim para guardar um império. Olhei para meu irmão, para o escritório caro, para o relógio de 50 mil reais no pulso dele, para a arrogância mal disfarçada nos olhos, e percebi que meu pai tinha razão. O teste estava completo. Eu sabia exatamente quem eles eram. E mais importante, eu sabia exatamente o que fazer. Marquei uma reunião com Amanda e Ricardo. Disse que queria conversar sobre a herança. Os dois apareceram no mesmo dia, ansiosos. Escolhi um café neutro, longe de qualquer um dos nossos territórios. Sentamos numa mesa no fundo. Amanda já tinha a pasta com os documentos. Ricardo tinha a caneta na mão. Achavam que eu ia assinar, que finalmente tinha entendido como as coisas funcionavam. Pedi um café. Esperei o garçom se afastar e então comecei a falar. Disse que tinha pensado muito, que eles tinham razão sobre muita coisa. Eu realmente nunca tinha me interessado pelos negócios da família da forma que eles se interessaram. Nunca tinha tido a ambição deles, a vontade de crescer, multiplicar, conquistar. Eles concordaram com a cabeça, satisfeitos. Amanda já estava abrindo a pasta, mas eu levantei a mão. Disse que não tinha terminado. Falei que tinha viajado para Genebra, que tinha me encontrado com Wilhelm Krauss, que tinha aberto o envelope que papai me deixou. A expressão dos dois mudou. Amanda franziu a testa. Ricardo largou a caneta. Perguntaram quem era Wilhelm Krauss. Eu expliquei. Advogado internacional, gestor de patrimônio. O homem que havia gerenciado a verdadeira fortuna do nosso pai pelos últimos 20 anos. Amanda disse que isso era impossível, que tudo estava no inventário, que os advogados tinham auditado cada conta. Eu sorri. Disse que eles tinham auditado o que papai quis que auditassem. Os 28 milhões, a parte visível, a isca. Ricardo se inclinou para a frente. Perguntou do que eu estava falando. Tirei uma pasta da minha mochila, coloquei na mesa, abri devagar. Mostrei os extratos que Wilhelm tinha me dado cópias. Conta por conta. Valor por valor. Amanda ficou pálida. Ricardo pegou os papéis com as mãos tremendo. Eles leram em silêncio. Vi o momento exato em que entenderam. Em que perceberam que os 28 milhões que estavam disputando eram menos de 3% do patrimônio real. Que tinham brigado por migalhas, enquanto eu tinha herdado o reino inteiro. Amanda foi a primeira a reagir. Disse que aquilo não era justo, que ela e Ricardo tinham trabalhado com papai, que tinham sacrificado tempo, energia, que mereciam mais. Ricardo bateu a mão na mesa. Disse que ia contestar, que aquilo era favorecimento indevido, que nenhum juiz aceitaria uma divisão tão desigual. Eu deixei eles falarem. Deixei a raiva, a frustração, o choque se espalharem.
Quando ficaram em silêncio, finalmente disse o que tinha ido ali dizer. Expliquei que papai não tinha feito aquilo por crueldade. Tinha feito como um teste, para ver como cada um de nós lidava com dinheiro, com poder, com família. Eles tinham recebido 28 milhões e imediatamente tinham se voltado contra mim. Tinham oferecido 300 mil, menos de 2%. Tinham tentado me pressionar, me manipular, me fazer assinar procurações que me tirariam qualquer direito futuro. Não tinham pensado em dividir de forma justa. Não tinham me incluído nas decisões. Tinham apenas calculado quanto era o mínimo que podiam me dar para eu sair do caminho. Amanda tentou se justificar. Disse que era business, nada pessoal. Que eu não entendia como o mundo funcionava. Eu disse que finalmente entendia. E que tinha tomado uma decisão. Peguei os documentos de volta, guardei na pasta. Disse que não ia assinar as procurações deles, que não ia facilitar as vendas, que o inventário ia seguir no ritmo normal, burocrático, lento, e que enquanto isso eu ia começar a usar o patrimônio real, para construir algo que papai teria orgulho, não para acumular, não para ostentar, mas para criar valor de verdade. Levantei da mesa. Amanda me chamou. Disse que eu estava cometendo um erro, que família era o mais importante. Eu virei. Disse que concordava. Família era o mais importante. Mas família não era quem tinha o mesmo sangue. Era quem estava ao seu lado quando você não tinha nada. Quem te oferecia migalhas quando você estava por baixo não era família. Era abutre. E eu tinha aprendido que meu pai me deixou aquele envelope não porque eu era o filho esquecido, mas porque eu era o único filho que ele realmente conhecia. Saí do café. Não olhei para trás. Nos meses seguintes, usei parte dos recursos para investir em projetos de arquitetura social, moradias populares bem projetadas, espaços públicos que transformavam comunidades. Exatamente o tipo de coisa que sempre quis fazer, mas nunca tive dinheiro. Amanda e Ricardo conseguiram vender os apartamentos, eventualmente. Quitaram suas dívidas, seguiram suas vidas, nunca mais falamos. Às vezes vejo fotos deles nas redes sociais, sempre sorrindo, sempre mostrando conquistas, sempre medindo tudo em números. Eu medi diferente. Aprendi que meu pai não tinha me deixado dinheiro. Tinha me deixado uma lição. O envelope não era castigo, era libertação, porque me ensinou que o verdadeiro poder não está em quanto você tem, está em não precisar provar nada para ninguém. Está em saber que enquanto outros brigam por migalhas, você segura o mapa do tesouro. E mais importante, está em usar esse tesouro para construir algo maior que você mesmo. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Teria revelado tudo? Teria dividido com os irmãos? Ou teria feito exatamente o que eu fiz? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o jogo não termina quando parece que você perdeu. Às vezes, perder a batalha é ganhar a guerra. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui tem mais histórias de homens que descobriram que quem ri por último, ri melhor.